Livro Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Autora Suzanne Collins. Lido por Camila Saboia. 20. Coriolanus apertou as mãos em punhos, sem saber as intenções das víboras. As serpentes no tanque, por terem sido expostas ao cheiro dele na proposta, simplesmente o ignoraram. Mas aquelas pareciam atraídas, magneticamente, ao seu tributo. Seria possível que o ambiente fizesse diferença? Depois de violentamente libertadas do calor e aconchego do tanque na arena ampla e desprotegida, estariam elas a procurando como o único cheiro familiar que conseguiam encontrar? Teriam as serpentes gravitado até ela em busca da segurança da saia? Lucy Gray não sabia nada disso, porque naquele dia no zoológico, em que ele pretendera contar a ela sobre Clemência e as serpentes, as circunstâncias dela estavam tão piores do que as dele, que ele não falou nada sobre o assunto. Mesmo que ele tivesse contado, seria um salto de fé enorme em sua capacidade de imaginar que ele teria encontrado um jeito de alterar as serpentes dos jogos. O que ela achava que as estava mantendo controladas? Devia ser o canto. Será que Lucy Gray cantava para as serpentes onde morava? Aquela serpente era minha amiga, contara ela para a garotinha no zoológico. Talvez ela tivesse feito amizade com várias cobras no Distrito 12. Talvez achasse que, se parasse de cantar, elas realmente a matariam agora. Talvez aquela fosse sua canção de despedida. Ela jamais ia querer morrer sem um show final. Ia querer morrer com classe, no melhor holofote que pudesse encontrar. Quando Lucy Gray começou a letra, sua voz soou suave, mas clara como água. Você, a caminho dos céus, o doce doravante, e estou com um pé na porta. Mas antes que eu possa voar, tenho pontas soltas a amarrar, bem aqui, no nosso odierno. Uma canção antiga, pensou Coriolanus, falando de doravante, o que lembrou de Sejanos e as migalhas de pão, mas também com aquele verso engraçado sobre odierno. Devia significar presente. Aqui. Agora. Enquanto ela ainda estava viva. Vão me encaminhar quando a música acabar, quando tiver fechado a banda e acabado a ciranda, quando estiver sem dívida, sem arrependimento na vida, bem aqui, no nosso odierno, quando mais nada for eterno. Os idealizadores abriram a imagem, o que fez Coriolanus querer gritar protestando, até entender o motivo. Todas as serpentes da arena pareciam ter se tornado vítimas do canto de sereia dela e se deslocado até lá. Mesmo as que estavam no ninho debaixo de Tess Lee, que era uma presa fácil, abandonaram o alvo e foram até Lucy Gray. Ainda tremendo do trauma, Tess Lee desceu até o chão e mancou até uma cerca de alabastro em uma parte da barricada. Ela subiu a uma altura segura, enquanto a música continuava. Vou te encontrar, quando a xícara esvaziar, quando esgotar meus amigos, e não sobrarem nem os antigos, quando tiver chorado, e meus medos dominado, bem aqui, no nosso odierno, quando mais nada for eterno. A câmera voltou para uma imagem fechada de Lucy Gray. Coriolanus tinha a sensação de que ela costumava se apresentar para uma plateia bem calibrada de álcool. Nos dias anteriores à entrevista, ele tinha ouvido muitas canções que conjuravam um grupo bêbado balançando canecas de estanho cheias de gin de um lado para o outro de algum bar qualquer. Se bem que a bebida não parecia essencial, porque quando deu uma olhada rápida para trás, ele viu que várias pessoas em Heavensby Hall tinham começado a se balançar com o ritmo. A voz dela subiu de volume e ecoou pela arena. Vou ter notícias para dar quando eu tiver acabado de dançar, quando meu corpo chegar ao fim e a alma largar de mim, quando eu tiver acertado contas e estiver de malas prontas, bem aqui, no nosso odierno, quando mais nada for eterno. E chegou a um crescendo quando ela alcançou o fim. Quando a pureza de um pássaro alcançar,
Quando tiver aprendido a amar, bem aqui, no nosso odierno, quando mais nada for eterno. A última nota pairou no ar, enquanto a plateia prendia o fôlego. Todo mundo junto. As serpentes esperaram que ela acabasse, e então, ou seria a imaginação dele, começaram a se mexer. Lucy Gray reagiu cantarolando baixo, como para um bebê inquieto. Os espectadores se relaxaram em silêncio, quando as serpentes se relaxaram em volta dela. Lucky parecia tão hipnotizado quanto as serpentes, quando as câmeras voltaram a mostrá-lo, os olhos meio vidrados, a boca parcialmente aberta. Ele voltou a si quando viu sua imagem enorme na tela e dirigiu a atenção para a Dra. Gall, que mantinha uma expressão pétrea. Bem, chefe dos idealizadores dos jogos, aceite nossos aplausos. Heavensby Hall explodiu em uma ovação em pé, mas Coriolanus não conseguiu afastar o olhar da Dra. Gall. O que estava passando por trás daquela expressão inescrutável? Ela atribuía o comportamento das serpentes ao canto de Lucy Gray ou desconfiava de trapaça? Mesmo que a Dra. Gall soubesse sobre o lenço, ela talvez o perdoasse, considerando que o resultado foi tão dramático. A Dra. Gall se permitiu um pequeno aceno de reconhecimento. Obrigada, mas o foco hoje não devia ser em mim, mas em Gaius Brain. Talvez os colegas deles queiram compartilhar lembranças conosco. Lepidus entrou em ação em Heavensby Hall e começou a coletar histórias dos colegas de Gaius. Era bom que a Dra. Gall tivesse lhe avisado antes, porque enquanto todo mundo tinha uma piada ou uma história engraçadinha para contar, só Coriolanus conseguiu conectar a perda heróica, as cobras e a retaliação que testemunharam na arena. Nós jamais poderíamos deixar a morte de um jovem tão estelar da capital passar sem repercussão. Quando nos batem, nós evitamos com o dobro de força, como a Dra. Gall já mencionou. Lepidus tentou desviar a conversa para a apresentação extraordinária de Lucy Gray com as serpentes, mas Coriolanus só declarou. Ela é incrível, mas a Dra. Gall está certa. Este momento pertence a Gaius. Vamos deixar Lucy Gray para amanhã. Depois de meia hora de lembranças, Lepidus se despediu de Festus e Io, pois Coral e Circe tinham sucumbido ao veneno. Coriolanus deu um abraço de urso em Festus, sentindo-se surpreendentemente emotivo de ver seu amigo de confiança saindo da plataforma. Ele sentiu também a perda de Io, pois ela tendia a ser mais clínica do que combativa, o que era mais do que ele podia dizer dos rivais que restavam. Exceto, talvez, Perséfone, com quem ele decidiu compartilhar a hora do jantar. Antes uma canibal do que uma facada nas costas. O corpo estudantil foi para casa, deixando o pequeno grupo de mentores ativos para jantar o prato de bife. Coriolanus olhou para os concorrentes. Por estar entre os 5 finais, ele devia estar nas alturas. Mas se um dos demais vencesse, o reitor Highbottom ainda podia lhe dar um prêmio insuficiente para pagar a universidade, talvez citando o demérito como motivo. Só o prêmio Plint o protegeria de verdade. Ele desviou o foco para a tela, onde Lucy Gray continuava cantarolando para seus bichinhos de estimação. Tess Lee tinha desaparecido atrás da barricada e Mizzen, Treach e Reaper se mantinham nas posições altas. Nuvens surgiram, anunciando uma tempestade e criando um pôr-do-sol deslumbrante. O tempo ruim levou a um escurecer rápido, e ele ainda não tinha terminado o pudim, quando Lucy Gray sumiu da tela e um trovão intenso sacudiu a arena. Ele torceu para que relâmpagos oferecessem um pouco de iluminação, mas a chuva pesada que veio em seguida tornou a noite impenetrável. Coriolanus decidiu dormir em Heavensby Hall, assim como os 4 mentores restantes. Ninguém além de Vipsania pensou em levar algo onde dormir. Então, os outros se arrumaram nas cadeiras acolchoadas, apoiando os pés e usando mochilas como travesseiros improvisados. Quando a noite chuvosa foi refrescando o salão, Coriolanus começou a cochilar na cadeira, um olho meio aberto, prestando atenção na atividade na tela. A tempestade obscureceu tudo e ele acabou dormindo. Perto do amanhecer,
Ele acordou sobressaltado e olhou em volta. Vipsania, Urban e Perséphone dormiam profundamente. A alguns metros dele, os olhos grandes e escuros de Clemência brilhavam sob a luz fraca. Ele não queria ser inimigo dela. Se a fortaleza Snow estava prestes a desmoronar, ele precisaria de amigos. Até o incidente das serpentes, ele contava Clemência entre seus melhores. E ela sempre se deu bem com tigres. Mas como consertar as coisas? Clemência mantinha uma das mãos enfiada na camisa, tocando a clavícula que ela tinha lhe mostrado no hospital. Aqui estava coberta de escamas. Sumiram? Sussurrou ele. Clemência ficou tensa. Estão sumindo. Finalmente. Disseram que pode levar até 1 ano. E dói? Foi a primeira vez que a ideia passou pela cabeça dele. Não dói, mas repuxa na minha pele. Ela mexeu nas escamas. É difícil de explicar. Animado pela confiança, ele foi com tudo. Sinto muito, Cleme. De verdade. Por tudo. Você não sabia o que ela tinha planejado, disse Clemência. Não sabia mesmo, mas, depois, no hospital, eu devia ter ficado ao seu lado. Devia ter quebrado portas para ter certeza que você estava bem. Insistiu ele. Sim, disse ela com ênfase, mas pareceu ceder um pouco. Mas sei que você também se machucou, na arena. Ah, não dê desculpas por mim. Ele levantou as mãos. Sou um inútil e nós dois sabemos. Um leve sorriso. Quase. Acho que preciso agradecer por você me impedir de fazer papel de idiota hoje. Eu fiz isso? Coriolanus apertou os olhos, como se tentando lembrar. Só me lembro de me agarrar a você por medo. Acho que consegui evitar me esconder atrás de você, mas definitivamente me encolhi todo. Ela riu um pouco, mas ficou séria. Eu não devia ter botado tanta culpa em você. Me desculpe. Eu fiquei apavorada. Por um bom motivo. Eu queria que você não tivesse que ver aquilo hoje. Talvez tenha sido catártico. Me sinto melhor. Não sei bem como. Confessou ela. Sou horrível? Não. A única coisa que você é de verdade é corajosa. E assim, a amizade deles foi tremulamente renovada. Eles deixaram os demais dormirem, enquanto dividiam a última tortinha de queijo de Coriolanus, conversando sobre várias coisas, e até desenvolvendo a ideia de tentar montar uma aliança entre Lucy Gray e Reaper na arena. Como parecia fora do controle de ambos, eles acabaram deixando a ideia de lado. Os dois se juntariam se quisessem. Pelo menos somos aliados de novo, disse ele. Bom, ao menos não somos inimigos, concedeu Clemência. Mas quando foram lavar o rosto para a câmera, ela emprestou o sabonete para ele, para que ele não precisasse usar a gosma líquida abrasiva que havia no banheiro. E o gesto pequeno e íntimo acabou passando a mensagem de que estava perdoado. Não houve café da manhã, mas Fesso chegou cedo e distribuiu sanduíches de ovo e maçãs por espírito de camaradagem. Agora que Clemência estava mais relaxada, Coriolanus não se sentia mais tão ameaçado pelo grupo de mentores. Todos queriam vencer, mas isso estava na mão dos tributos. Ele avaliou os concorrentes de Lucy Gray. Tess Lee, pequena e inteligente. Misen, mortal, mas ferido. Treach, atlético, mas ainda meio enigmático. Reaper, estranho demais para ser definido por palavras. As últimas nuvens foram embora com o nascer do sol. Havia serpentes mortas espalhadas por toda a arena, caídas sobre os destroços, flutuando em poças, afogadas talvez, ou incapazes de sobreviver na noite fria e molhada. Algumas criaturas geneticamente projetadas não se saíam bem fora do laboratório. Lucy Gray e Tess Lee não estavam visíveis, mas os 3 garotos de roupas encharcadas não tinham se aventurado a descer das alturas. Misen dormia, o corpo amarrado na viga. Quando os demais alunos entraram em Heavensby Hall,
Vipsania e Clemência, que parecia quase normal, enviaram comida para seus tributos. Quando os drones chegaram, Treat comeu com avidez, mas Reaper descartou novamente a comida e desceu para a arena para pegar água em uma poça. Indiferente a Treat e Misen, que tinha finalmente acordado, ele foi pegar Coral e Cirque e os acrescentou à fila de corpos. Os outros garotos observaram com cautela, mas nenhum se meteu com ele, repelidos pelo comportamento excêntrico ou pela possibilidade de cobras sobreviventes. Eles deviam estar torcendo para que outra pessoa acabasse com ele, mas o trabalho não foi interrompido e ele voltou à cabine de imprensa depois de arrumar o necrotério. Treat se sentou na beirada do placar e ficou balançando os pés, enquanto Misen fazia mímica de comida. Perséphone reagiu na mesma hora e enviou um lauto café da manhã. Depois de 1 minuto, Teslie apareceu. O rosto repuxado de concentração, ela carregava um drone, que, embora bem parecido com o veículo original de entrega, dava a impressão de ter sido um pouco alterado. Ela se posicionou diretamente embaixo de Misen. "Ela acha que aquilo vai voar?" perguntou Vipsania com dúvida. "Mesmo que voe, como ela vai controlar?" Urban, que estava fazendo cara feia para a tela, se inclinou para a frente de repente. "Ela não precisaria. Não seria necessário se... Mas como ela..." Ele parou de falar, tentando entender alguma coisa. Teslie virou o interruptor, ergueu os braços e jogou o drone no ar. O objeto subiu, revelando um cabo que conectava a base do drone a um aro no pulso dela. Preso assim, o drone começou a voar em círculos entre ela e Misen. Ele olhou para trás, claramente perplexo, mas se distraiu com a chegada do seu primeiro drone enviado por Perséphone. O robô levou um pedaço de pão até ele e fez menção de voltar, como sempre. Mas alguns metros depois, deu meia volta e retornou para cima dele. Misen se inclinou para trás, surpreso. Bateu no drone por reflexo, mas o objeto só passou por cima dele e abriu as garras para entregar uma dádiva inexistente. Depois, voltou de novo. "Qual é o problema desse drone?" perguntou Perséphone. Ninguém sabia, mas naquele momento, um segundo drone chegou com água e um terceiro com queijo. Eles também deixaram os pacotes e ficaram por perto, tentando repetir as entregas. Mas os drones que tinham sido programados para uma descida suave começaram a se chocar uns contra os outros, e às vezes em Misen. A parte de trás de um o acertou no olho, e ele gritou e bateu no drone. "Há alguma forma de eu fazer contato com os idealizadores dos jogos? Eu mandei mais 3, disse Perséphone. "Não tem nada que possam fazer", disse Urban, impressionado. "Ela encontrou um jeito de hackeá-los. Ela bloqueou a orientação de voltar e o rosto dele é o único destino agora." Realmente, quando os outros 3 drones chegaram, um de cada vez, eles repetiram o erro de funcionamento. Misen era o único alvo, e o que pareceu engraçado no começo, logo passou a ser mortal. Ele ficou de pé e tentou fugir pela viga, mas os drones foram para cima dele como abelhas seguindo um pote de mel. Como tinha deixado o tridente no chão, ele puxou a faca e tentou lutar, mas o máximo que conseguiu fazer foi desviar o rumo dos drones por um momento. Não estavam programados para fazer contato com ele, mas quanto mais se cocheteavam uns nos outros e na faca, mais eles colidiam nele, até parecerem estar atacando. Misen começou a seguir na direção da viga, a mesma na qual tinha deixado Teslie abandonada ao destino, mas seu joelho não cooperou. Frenético agora, ele deu um golpe amplo nos drones e apoiou o peso na perna ferida, que balançou e cedeu. Misen perdeu o equilíbrio e caiu no chão, quebrando o pescoço com o impacto. "Ah!" exclamou Perséphone, quando ele despencou. "Ah, ela matou!" Dipsania franziu a testa para a tela. "Ela é mais esperta do que parece." Teslie abriu um sorriso satisfeito e puxou seu drone de volta. Desligou o interruptor e deu um abraço carinhoso na máquina. "Não julgue um livro pela capa." Urban riu enquanto enviava algumas dádivas pela pulseira.
principalmente se pertence a mim. Sua alegria foi curta. Enquanto exibiam o incidente dos drones, os idealizadores dos jogos deixaram de mostrar a imagem mais ampla, na qual Treat tinha descido do placar e das arquibancadas para a arena. Ele pareceu surgir na cena do nada, com um pulo gigantesco, e acertou Tess Lee com um machado em um golpe vindo de cima. Ela mal tinha dado um passo quando a lâmina acertou seu crânio, abrindo-o e matando-a na hora. Treat apoiou as mãos nos joelhos, bufando com esforço, e se sentou no chão ao lado dela, vendo o sangue escorrer pela areia. Os drones chegando com uma chuva de comida para Tess Lee fizeram com que ele se mexesse de novo. Treat recolheu uns 10 pacotes e foi para trás da barricada. Urban disfarçou o momento de descrença com repulsa e se levantou para sair. Mas não foi capaz de fugir do onipresente microfone de Lépidos e mal conseguiu não rosnar quando ele falou. Já chega pra mim! 1 minuto de risada, né? Ele saiu andando, deixando Perséfone expandir seus lamentos e sua gratidão pela oportunidade de ser mentora. Você chegou aos últimos 5! Lépido sorriu para ela. Ninguém vai poder tirar isso de você. Não, disse ela de forma um tanto dúbia. Não, esse é o tipo de coisa que fica. Coriolanus olhou de Clemência para Vipsânia. Parece que agora somos só nós. Os 3 arrumaram as cadeiras em fila, com Coriolanus no meio, enquanto os outros tiravam as cadeiras dos derrotados. Lucy Gray, Treat, Reaper. Os últimos 3. A última garota. O último dia? Talvez isso também. Lucky apareceu com um chapéu com 5 estrelinhas acesas faiscando. Oi, Panem! Mandei fazer esse chapéu especialmente para os 5 finalistas. Mas eles estão pegando fogo! Ele tirou 2 estrelinhas do chapéu e jogou para trás sem olhar. Os 3 finalistas, que tal? Uma das estrelinhas se apagou no chão, mas a segunda fez uma cortina começar a soltar fumaça, gerando um gritinho agudo e uma correria em pânico da parte de Lucky. Uma pessoa da equipe apareceu na tela com um extintor de incêndio para resolver a crise, permitindo que Lucky recuperasse a compostura. Quando as 3 estrelinhas que restaram no chapéu se apagaram, o número de patrocinadores e apostadores começaram a piscar na parte inferior da tela. Uau! As apostas estão explodindo! Não percam a diversão! A pulseira de Coriolanus apitou alto, mas as de Vipsânia e Clemência também. Não vai me adiantar de nada, murmurou Clemência para Coriolanus. Ele não confia em mim para comer as coisas que eu mando. Lucy Gray provavelmente estava com fome, mas ele supôs que ela devia estar descansando nos túneis. Ele queria enviar comida e água, tanto para alimentá-la, como para servir de isca para o veneno. Como os 2 últimos oponentes poderiam facilmente superá-la na força física, ele tinha que fazer alguma coisa para botar a sorte a favor dela. Agora só conseguia pensar em manter os espectadores ao lado dela. Quando Lépidos o abordou para perguntar sobre o que ele estava achando do desempenho de Lucy Gray, ele pegou pesado. Coriolanus não sabia o que seria necessário para provar para as pessoas que ela não era de distrito, se já não os tinha convencido até ali. Sinto que uma grande injustiça pode ter acontecido, por ela estar não só na colheita, mas no distrito 12. As pessoas vão precisar decidir por elas mesmas. Se você concorda comigo ou desconfia que eu possa estar certo, já sabe o que fazer. Embora a nova onda de doações chegando à pulseira de comunicação fosse reconfortante, ele não sabia como ajudaria. Era provável que desse para alimentá-la por semanas com o que ele já tinha. Mas o único tributo se deslocando pela arena era o Reaper, que tinha descido da cabine de imprensa, rasgando outro pedaço grande da bandeira no caminho. Esquálido e trêmulo, ele foi acrescentar Tess Lee e Misen à coleção, usando um novo pedaço de bandeira para cobri-los. Com esforço, ele subiu até a última fileira da arena, onde cochilou no sol, se balançando delicadamente, a capa aberta para secar. Coriolanus se perguntou se ele morreria de causas naturais. Se morrer de fome era uma causa natural. Ele não tinha certeza absoluta.
Dava para chamar de natural se a fome tivesse sido usada como arma? Para seu alívio, Lucy Gray se materializou pouco antes do meio-dia, na sombra de um túnel. Ela observou a arena e, ao julgá-la escura, saiu no sol. A lama na barra da saia de babados tinha começado a secar, mas o vestido úmido ainda estava grudado no corpo. Enquanto Coriolanus pedia um banquete pela pulseira, Lucy Gray foi até a mesma poça que Reaper usara e se ajoelhou. Ela pegou a água, saciou a sede e lavou o rosto. Depois de pentear o cabelo com os dedos, ela o prendeu em um nó frouxo e estava terminando quando uns 10 drones entraram na arena. Ela pareceu não reparar neles enquanto tirava uma garrafa do bolso e a levava à poça para coletar uns 2 ou 3 centímetros de água. Depois de balançá-la pela garrafa, Lucy Gray derramou a água de volta na poça e estava prestes a enchê-la novamente, quando os drones chamaram sua atenção. Quando a comida e a água começaram a cair em volta dela, ela jogou a garrafa velha fora e recolheu as dádivas na saia. Lucy Gray foi para o túnel mais próximo, mas olhou para Reaper, descansando na arquibancada. Ela mudou de rumo, correu até o necrotério e levantou o pedaço de bandeira. Seus lábios se moveram conforme ela foi contando os mortos. Ela está tentando descobrir quem sobrou nos jogos, disse Coriolanus no microfone que Lepidus tinha botado na cara dele. Talvez a gente devesse colocar no placar, brincou Lepidus. Sei que os tributos achariam isso útil, disse Coriolanus. Falando sério, é uma boa ideia. De repente, Lucy Gray levantou a cabeça e as provisões na saia dela caíram na terra, quando ela deu meia volta e saiu correndo. Ela tinha ouvido algo que os espectadores não podiam ouvir. Twitch saiu de trás da barricada, portando o machado, e agarrou o pulso dela quando ela passava debaixo da viga. Lucy Gray se virou e caiu de joelhos, lutando loucamente quando ele levantou a arma. Não! Coriolanus ficou de pé e empurrou Lepidus para o lado. Lucy Gray! 2 coisas aconteceram simultaneamente. Quando o machado começou a descer, ela se jogou nos braços de Twitch e se agarrou a ele, evitando a lâmina. Bizarramente, eles pareceram se abraçar por um longo momento, até que os olhos de Twitch se arregalaram de horror. Ele a empurrou para longe, largou o machado e arrancou alguma coisa da nuca. Sua mão subiu no ar, os dedos fechados com força em uma cobra rosa. Ele caiu de joelhos e a bateu no chão repetidamente, até cair morto na terra. A cobra sem vida, ainda agarrada à mão. Com o peito subindo e descendo, Lucy Gray se virou e localizou Reaper, mas ele ainda estava se balançando na arquibancada. Momentaneamente segura, ela apertou a mão sobre o coração e acenou para o público. Quando a plateia no salão aplaudiu, Coriolanus soltou o ar de uma vez e se virou para aceitar os aplausos. Ele tinha conseguido. Ela tinha conseguido. Com os bolsos cheios de veneno, ela tinha chegado aos 2 finalistas. Ela devia ter guardado a cobra rosa no bolso, como fizera com a verde na colheita. Haveria mais? Ou Twitch espancara até a morte a última sobrevivente? Não dava para saber, mas a mera possibilidade de outra arma reptiliana fazia Lucy Gray parecer mortal. Enquanto Lepidus acompanhava a saída de Vipsania, que agradeceu aos idealizadores dos jogos por entre dentes, Coriolanus afundou na cadeira e viu Lucy Gray recuperar seu banquete. Ele se inclinou na direção de Clemência e sussurrou. Estou feliz que somos nós. Ela respondeu com um sorriso conspiratório. Enquanto Lucy Gray abria as embalagens e espalhava a comida de forma agradável, Coriolanus pensou no piquenique deles no zoológico. Estaria reensinando aquilo para ele? Aquilo fez seu coração se contrair, e a lembrança do beijo voltou. Haveria mais no futuro dele? Por um minuto, ele se permitiu uma fantasia de Lucy Gray vencendo, deixando a arena e indo morar com ele na cobertura dos Snow, que estaria de alguma forma salva dos impostos. Ele estudaria na universidade com o prêmio Plint, enquanto ela seria a atração principal da casa noturna recém-aberta de Pluribus, porque a capital deixaria que ela ficasse. E bem, ele ainda não tinha pensado em todos os detalhes, mas a questão era que ele poderia ficar com ela. E Coriolanus queria ficar com ela.
protegida e próxima, admirada e admiradora, dedicada, e total e inequivocamente dele. Se o que ela disse antes de beijá-lo, o único garoto por quem meu coração bate agora é você, fosse verdade, ela também não ia querer isso? Pare! Pensou ele. Ninguém ganhou ainda. Ela já tinha consumido quase toda a comida e ele pediu mais. Uma quantidade grande para que ela pudesse se esconder e sobreviver disso nos dias seguintes, para o caso de decidir ficar escondida e esperar que Reaper morresse. Era um bom plano, de baixo risco para ela e inevitável se ele continuasse rejeitando alimentos. Mas e se ele parasse? E se recuperasse a razão e decidisse ingerir a quantidade quase ilimitada de dádivas de patrocinadores que Clemência podia enviar? Nesse caso, tudo se resumiria a um embate físico novamente, e Lucy Gray estaria em grande desvantagem se não estivesse escondendo umas serpentes. Quando os drones terminaram de entregar os alimentos, Lucy Gray os separou e guardou nos bolsos. Não pareciam tão espaçosos para guardar tanta comida e bebida junto com outra serpente, mas ela era muito inteligente. Ele nem a viu pegar a cobra que matara Twitch. Festus levou sanduíches para Coriolanos e Clemência no almoço, mas os dois estavam nervosos demais para comer. Os demais alunos comeram em seus lugares, sem querer perder um momento. Coriolanos ouvia debates sussurrados e apaixonados sobre quem venceria o dia. Ele não se lembrava das pessoas se importarem no passado. O sol começou a secar a arena, fazendo as poças rasas evaporarem e só deixando algumas fundas das quais beber. Lucy Gray foi descansar em um monte de destroços, a saia aberta para captar os raios. O momento de tranquilidade foi propício para a outra aparição de Luck, que deu uma previsão do tempo detalhada, inclusive um aviso de calor e dicas para evitar cãibras, exaustão e derrame. A fila da barraca de limonada do lado de fora da arena estava enorme, e as pessoas se protegiam debaixo de guarda-chuvas ou se espremiam nos preciosos pontos de sombra. Até o confiável frescor de Heavensby Hall falhou, e os alunos tiraram os paletós e se abanaram com cadernos. No meio da tarde, a escola tinha disponibilizado ponches de frutas, o que deu uma sensação festiva ao evento. Lucy Gray manteve Reaper no seu campo de visão, mas ele não se moveu na direção dela. De repente, ela se levantou, como se estivesse impaciente para dar continuidade às coisas, e refez os passos até o corpo de Twitch. Ela segurou um tornozelo e começou a arrastá-lo para o necrotério de Reaper. Ele pareceu acordar na mesma hora que ela tocou no corpo. Ele se inclinou e gritou alguma coisa ininteligível e desceu correndo à arquibancada. Lucy Gray soltou o Twitch e correu para um túnel próximo. Reaper assumiu a tarefa de transportar Twitch e o colocou na fila de tributos mortos, cobrindo-o com o resto da bandeira. Satisfeito, ele voltou para a arquibancada, mas tinha apenas chegado no muro quando Lucy Gray saiu correndo de um segundo túnel, puxou um dos pedaços de bandeira dos corpos e gritou. Reaper se virou e correu até ela. Lucy Gray não perdeu tempo em sumir atrás da barricada. Reaper colocou a bandeira no lugar e prendeu o tecido embaixo dos corpos para prendê-lo com mais firmeza, e foi descansar perto de um poste. Depois de alguns minutos, ele pareceu cochilar, de olhos fechados no sol. Lucy Gray saiu correndo de novo, soltou uma das pontas da bandeira e, dessa vez, saiu correndo com o pano voando. Quando Reaper percebeu a alteração, ela já estava a 50 metros dele. A indecisão dele permitiu que ela aumentasse a distância, e Lucy Gray levou a bandeira para o meio da arena, onde a deixou na terra e foi para a arquibancada. Com raiva agora, Reaper correu e tomou posse da bandeira de volta. Ele deu alguns passos atrás dela, mas o esforço cobrou um preço dele. Ele apertou as mãos nas têmporas e ofegou com rapidez, mas não pareceu estar suando. Como a atualização de Lucky tinha deixado claro, aquilo podia ser sinal de insolação. Ela está tentando fazer com que ele corra até morrer, pensou Coriolanos. E pode ser que dê certo. Reaper cambaleou um pouco, como se estivesse bêbado. Com a bandeira na mão, ele foi até sua poça, uma das poucas que não tinham secado naquela tarde. Ele caiu de joelhos e bebeu até só sobrar lama no fundo. Ao se sentar nos calcanhares, uma expressão estranha surgiu no rosto dele,
e seus dedos começaram a massagear as costelas e o peito. Ele vomitou um pouco da água e permaneceu de quatro, enquanto era tomado por ânsias. Levantou-se com pernas bambas. Ainda segurando a bandeira na mão, ele começou a andar com passos lentos e irregulares na direção do necrotério. Reaper tinha acabado de chegar lá quando caiu no chão, deitando-se ao lado de Twitch. Uma das mãos tentou puxar a bandeira sobre o corpo, mas ele só conseguiu se cobrir parcialmente, antes de encolher os membros e ficar imóvel. Coriolanus ficou paralisado de expectativa. Era o fim? Ele tinha mesmo ganhado? Os Jogos Vorazes? O prêmio Plant? A garota? Ele observou o rosto de Lucy Gray fitando o Reaper da arquibancada, mas sua expressão estava distante, como se ela estivesse longe da ação na arena. A plateia no salão começou a murmurar. Reaper estaria morto? Não deviam estar declarando a vencedora? Coriolanus e Clemence se afastaram lépidos de seu microfone, enquanto esperavam o resultado. Meia hora se passou, até Lucy Gray descer da arquibancada e se aproximar de Reaper. Ela colocou os dedos no pescoço dele e verificou a pulsação. Satisfeita, ela fechou as pálpebras dele e arrumou a bandeira sobre os tributos, como se estivesse botando crianças na cama. Em seguida, foi até o poste e se sentou para esperar. Isso pareceu convencer os idealizadores dos jogos, porque Lucky apareceu dando saltos e anunciando que Lucy Gray Baird, tributo do Distrito 12, e seu mentor, Coriolanus Snow, tinham vencido a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Heavensby Hall explodiu ao redor de Coriolanus, e Festus organizou alguns dos colegas para erguerem a cadeira dele e o carregarem pela plataforma. Quando finalmente o colocaram no chão, Lepidus o cobriu de perguntas, que ele só pode responder dizendo que a experiência o deixava muito emocionado e grato. O corpo estudantil todo foi enviado para o refeitório, onde havia bolo e posca para a comemoração. Coriolanus se sentou num local de honra, recebeu parabéns e tomou mais posca do que deveria. E daí? Naquele momento, ele se sentia invencível. Satyria o resgatou quando sua cabeça começou a ficar confusa e o levou do refeitório até o laboratório superior de biologia. Acho que vão trazer a sua garota. Não se surpreenda se botarem vocês dois juntos na frente das câmeras. Muito bem. Coriolanus deu um abraço espontâneo nela e correu para o laboratório, agradecido pelo momento de tranquilidade. Sentiu seus lábios se abrindo em um sorriso insano. Ele tinha vencido. Tinha conquistado glória, um futuro e talvez também o amor. A qualquer momento, ele teria Lucy Gray nos braços. Snow cai como a neve, sempre por cima de tudo, sem dúvida nenhuma. Ele obrigou as bochechas a relaxarem quando chegou à porta e ajeitou o paletó para tentar esconder seu estado desarrumado. Não seria bom deixar a Dra. Gaul o ver assim. Quando abriu a porta do laboratório superior de biologia, ele só encontrou o reitor Highbottom no lugar de sempre à mesa. Feche a porta ao passar. Coriolanus obedeceu. Talvez o reitor quisesse parabenizá-lo em particular, ou pedir desculpas pelos abusos. Uma estrela em declínio podia um dia precisar de uma em ascensão. Mas quando se aproximou do reitor, um medo gelado tomou conta de Coriolanus. Ali, em cima da mesa, arrumados como espécimes de laboratório, havia 3 objetos. Um guardanapo da academia manchado de ponches de uva, o estojo prateado de pó compacto da mãe dele e um lenço branco velho. A reunião não podia ter durado mais do que 5 minutos. Em seguida, como combinado, Coriolanus seguiu diretamente para o centro de recrutamento, onde se tornou o mais novo e talvez o mais vistoso pacificador de Panem.